Então, nós vamos iniciar no parágrafo 158, que é onde nós paramos no último encontro nosso, né? Estamos meditando sobre a fé e a inteligência, né? Então, nesta relação que nós estamos no capítulo em que no capítulo 3, onde Deus, o homem dá a resposta a Deus, né? É a resposta do homem a Deus. É nisso que nós estamos meditando. E nessa resposta do homem a Deus, a gente já viu que ela se dá pela fé, né? A fé é a resposta do homem a Deus. Não sei se vocês lembram, né? No parágrafo 142. Então, essa fé, ela mostra no artigo 1 que ela é uma fé professada em quem crê. Eu creio, né? E depois nós vimos que esse creio ele se dá de diversas formas. Bom, nós estamos então vendo as características da fé, dessa fé que nos é dada e que nos é que é a nossa resposta. Nós vimos que a fé é uma graça, nós vimos que a fé é um ato humano e agora nós vamos entrar aqui, aliás, vimos que a fé é um ato inteligente, então a fé ela depende da nossa razão, né? Tem que ser algo consciente, e é nisso que nós estamos conversando. Então, nós vamos iniciar pedindo, né, para a graça de Deus sobre nós, porque nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós pedimos que a graça, o amor, a paz e a luz do Espírito Santo esteja conosco esta tarde para meditarmos. Por isso, Senhor, nós, nos reconhecendo fracos e pecadores que somos, pedimos que o Senhor não olheie os nossos pecados, mas perdoai as nossas misérias, Senhor. Tu sabes das minhas misérias, que são muitas, Senhor, e peço, Senhor, não olhei, Senhor, e tende piedade de mim, Senhor. Jesus, tende piedade de mim, vós que sois o Senhor, tende piedade de nós. Vós que sois Deus, tem piedade de nós, Senhor, e abre a nossa mente com a graça do vosso Espírito Santo. Confiamos em vós e só vós pode iluminar a nossa inteligência para que cheguemos à verdade. Porque vós somente sois a verdade, Senhor. Vós somente sois o verbo, a sabedoria, a vida, Senhor. Por isso clamamos o auxílio do vosso Espírito Santo, que recebemos, Senhor, através do nosso batismo, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Quem gostaria de iniciar a leitura do 158? Vamos ver se o Rogério ou o Martin, né, ou a Vânia, eu li bastante a aula passada, vamos ver se eles querem ler. Rogério, começa para a gente, então. Ok. A fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo despertará, por sua vez, maior fé, sempre mais ardente de amor. A graça da fé abre os olhos do vosso coração para a compreensão viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé, do nexo deles
entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para tornar cada vez mais profunda a compreensão da revelação, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé por meio de seus dons. Assim, segundo o adágio de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Muito legal, né? Eu sempre tive Eu um estou problema lendo. com fé. Eu sempre achava assim que fé é uma situação positiva ou negativa. Ou você tem ou você não tem. Aquela sempre fala assim, eu creio, mas aumentar a minha fé. Eu achava assim, mas como é que eu posso ter uma fé um pouquinho, depois a fé um pouco maior, ou uma fé maior? Ou eu creio ou eu não creio. Eu não tenho assim uma, uma graduação de fé. E aqui ele sempre fala, né? Despertará por sua vez maior fé, como a fé Exatamente. aumentando, a fé. Então, assim, eu acho então, para eu entender isso, eu teria que ser assim, a minha fé dentro do meu nível de conhecimento. Então, a partir do momento que eu aumento a minha fé, na realidade, eu estou aumentando o meu nível de conhecimento em relação à existência de Deus. Então, Sim. assim, sempre foi por muitos anos eu tive uma situação que falava, eu creio, mas aumentar a minha fé. Eu falei, mas espera aí, fé ou você Aham. tem ou não tem, entendeu? Não Sim. tem assim, que nem assim, eu acredito em Deus um pouquinho só. Ou você acredita ou Aham. você não acredita. Não tem acredito um pouquinho, acredito mais ou menos, acredito de 0 a 10, acredito 20, entendeu? De manhã mais, de noite menos. Então, só estou colocando aqui essas Sim. minhas Mas esse questionamentos em relação à questionamento fé. seu, Rogério, ele é perfeito. Ele é um questionamento que ele nos deixa uma dúvida. Espera aí, mas a fé não é um pacote completo? Né? É isso que você está dizendo, né? A fé, ela já não vem de uma vez, e na realidade, olha, a graça a graça da fé abre os olhos do coração, do vosso coração, né? Então, a fé é um ato, é um momento onde o meu coração se abre para a revelação de Deus. Quando eu digo, Senhor, aumenta a minha fé, né? Eu estou dizendo, Senhor, né? Faz-me enxergar mais, né? A tua revelação, aumenta a minha abertura do coração, né? Tanto Agostinho, né, que eu estou lendo, e essa semana mesmo eu li sobre ele muito, e ele dizia assim, né, que a ciência e a filosofia são maravilhosas, porém nenhuma delas pode levar ao conhecimento da revelação de Deus. Pode chegar a conclusões que Deus existe pela ciência e pela filosofia. Eu posso concluir, Deus existe. Mas chegar à revelação de Deus, não. Então, ele dizia, Santo Agostinho, a fé ela vem complementar e ela vem dar uma luz à inteligência, à ciência, à filosofia e à nossa vida inteira, né? Então, isso tudo é um exercício da vida até o fim da vida. Nós vamos estar aprendendo a abrir cada vez mais todos os momentos da nossa vida para a fé em Deus. E essa crença em Deus, ela é algo gradativa em nossa vida, né? Ela não vem de uma vez. A abertura, ela é imediata. A graça começa. Mas é como que o canal está aberto. Mas até encher todas as áreas da minha vida, até tornar isso grande dentro de mim, vai um longo tempo e uma perseverança, o amor e tudo mais que Deus exige para cada um de nós. Jair.
Eu gostaria de dar um reforço aí, Oswaldo. A fé, ao meu ver, não está tão completa na expressão tenho ou não tenho. Ela está mais completa nas respostas. São Tiago diz, e a fé sem obras é morta. Então, eu não preciso dizer que eu tenho fé. A resposta minha é se eu tenho ou não tenho. À medida que eu valorizo, à medida que eu mudo, à medida que eu altero, à medida que eu considero, então a minha fé vai se confirmando aí, certo? Uma outra razoabilidade também é que ninguém sai do 0 e vai para 100 do dia para a noite. Muitos que fizeram isso voltaram para trás. A fé é uma confirmação das suas respostas, do seu relacionamento com Deus. É um relacionamento nem é do conhecimento. Esse conhecimento que ele fala aqui, quando ele diz aqui no 1,50 no começo, é característico da fé do crente desejar conhecer melhor. Esse conhecer não é literário, não é estudo, é conhecer no sentido de intimidade, de relacionamento. Então, essa resposta, esse relacionamento é que vai conformar e confirmar o quanto essa fé está andando. Né? Sim. A resposta, eu sempre vi isso, né? Sempre vi isso. A resposta nossa é que vai definir. Sim. Um conhecimento maior é uma fé maior. Né? Relacionamento maior. Relacionamento maior é um amor maior. Né? E há autor de livros que diz o seguinte: à medida em que nós fomos criados como ser humano, nascemos e somos batizados, etc., etc., há um processo de conformação. Até o sacramento do crisma chama confirmação. Vai confirmar aquela fé do batismo. É um processo, né? Um adolescente de 12, 13, 14 anos, ele ainda não tem o intelecto para atingir uma fé adulta. Ele vai ter que viver, vai ter que passar pelos crivos da vida para ir depois se confirmando e se conformando. Para isso, ele precisa conhecer, porque está escrito aqui, ó, aquele em quem pôs sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Então, é um processo, um processo. Vai, e o catecismo diz em vários momentos, e não sem esforço. Não Gostei sem esforço. muito do que você Precisa falou, da Jair. nossa parte. A nossa parte vai ter que ser feita. E nós vamos fazer. Vânia? Eu falei que eu gostei muito do que o Jair falou. Eu assisti uma palestra que vem tudo a ver com o que ele está falando. O padre falava assim que o conhecimento faz um homem grande, né? Ele falava em inglês, mas só o amor faz um santo. Então, esse conhecer é essa intimidade, esse relacionamento do qual você está falando e essa resposta, né? Porque se eu sou amigo de alguém, eu vou responder a essa amizade de alguma forma, né? Então, eu gostei muito, ficou muito claro. O Zaldinho Certo. faltou um item, faltou uma ideia. E como Deus nos fez, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós vamos ter os valores humanos impregnados. Quando vêm os valores da fé, eu vou ter que substituir. Tem coisas que eu não consigo juntar, porque eu sou muito pequeno para juntar tudo. Então, eu vou ter que escolher. Essa escolha, ela vai definir o que eu vou ser amanhã. E mediante Essa as minhas escolhas. troca de valores, né? Eu vou ter que fazer opções, né? O mundo emprega que você
tem um desenho para você, mas você não quer. Você quer um desenho de Deus, você quer um desenho evangélico, você quer um desenho da igreja, você quer um desenho dos santos, você quer um desenho de Nossa Senhora. Então, para conformar a sua vida com esse desenho que você quer para você, porque você escolheu, porque você quer dar uma resposta, vai ter que tirar alguma coisa. Eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa. Eu não posso estar aqui com vocês estudando catecismo e jogando bola ao mesmo tempo. Eu vou ter que deixar. Então, então, a minha escolha qual é? A minha escolha é estar com vocês estudando catecismo. E É um assim, ato de fé, né? sucessivamente, um volume grande de coisas. Um volume grande de coisas. Martin, Na vida humana, na nossa vida aqui dentro, a gente, nesse mundo em que nós estamos hoje, a gente sofre influência e é pela nossa vontade, é pelo nosso livre-arbítrio que nós escolhemos o caminho que a gente quer ter. De um lado, você tem Deus derramando a graça sobre nós, e essa graça, quando você começa a senti-lo pelas primeiras sensações sobrenaturais, quando você começa a sentir os primeiros toques, Quero. você começa a se Tenho interessar como. em aprender e a crescer dentro da fé. E aí vem a parte que o Jair acabou de falar. A fé não é um conhecimento, é uma ação, são as escolhas que a gente faz. Mas durante a mesma vida, do outro lado, o lado do maligno, ele mostra a gente as tentações. E a gente, como humano, na batalha contínua, a gente está entre os dois, entre as duas frentes, Deus muito superior, né? Mas nós estamos entre as duas, porque Deus é o único que tem palavra de salvação, né? Mas a gente está entre as duas fontes de informação, uma verdadeira e uma falsa. E o nosso livre-arbítrio é o que aponta para uma e para outra. Ou seja, o crescimento da fé significa conversão. O crescimento da fé significa estar sendo atingido pela graça, absorvendo e aceitando ela como o caminho que a gente quer crescer, o caminho que a gente quer ir. Então, quando a gente diz aumentai a nossa fé, diz afastai-nos da tentação de um lado e que a gente siga o que Deus nos dá, o que Deus nos ensina no dia a dia para que a gente possa ter a vida eterna em seu lado. Então, por isso que a fé é graduada, ela tem um tamanho e ela vai crescendo, porque a gente vai agindo cada vez mais conforme a vontade de Deus, pelo conhecimento, amém. pela intercessão e tudo mais. Amém. E isso só para fechar esse parágrafo, quando eu peço, Senhor, aumentai a minha fé, o que eu estou pedindo na realidade? Eu estou pedindo a luz do Espírito Santo sobre mim. Aliás, esse momento que nós somos indicados para orar é o momento onde o Espírito Santo está descendo sobre o corpo e o sangue de Cristo, né? Então, está havendo uma santificação e uma transubstanciação, transformando aquela carne, aquele pão em carne e aquele sangue em vinho. É o momento da ação do Espírito Santo e é o momento em que eu digo, Senhor, eu creio, mas Espírito Santo aumenta a minha fé. E aqui fala justamente isso. Olha aqui, ó. O mesmo Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé por meio dos seus dons, por meio daquilo que ele nos dá, né? Por meio da sua graça, da sua vida em mim, da Eucaristia, da oração, de qualquer dom que Deus derrame sobre mim, através do Espírito Santo, ou da igreja, ou de qualquer outra forma, né, que ele queira derramar. Mas sempre virá pelo Espírito Santo. Então, é lícito, aliás, é necessário nós pedimos, Senhor, aumenta a minha fé, né? Eu sou um homem de pouca fé, né? Não quero. Lembra de Jesus de novo, Pedro afundando na água quando estava andando, né?
começou a andar, por quê? Porque creu em Jesus, falou, não, ele está mandando, eu vou, e começou a andar. Quando começou a olhar para as coisas do lado, para as dificuldades, ele começou tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Aí Jesus diz, ô homem de pouca fé. Por quê? Porque é necessário que eu aumente a minha confiança em Deus, aumente o meu olhar para Ele, aumente o meu conhecimento dele. O que o Jair disse, aumente o sentido da verdade na minha vida, né? À medida que a fé aumenta em minha vida, eu tenho menos dúvidas sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é verdadeiro e o que não é, né? Então, é muito legal essa observação sua, viu, Rogério? Obrigado, viu? Ok. Continuando, 159, vamos lá? fé e ciência. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porquanto o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Portanto, Legal, né? Ó? A verdade da fé contradizendo a verdade da razão, né? se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mais ainda, quem tenta investigar com humildade e perseverança os segredos das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus, o qual sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. Que lindo, né? Verdade. Que legal, né? Ou seja, se houver uma honestidade da alma, né? Uma pureza da alma, né? E houver uma busca da verdade, né? Dentro da ciência, né? Deus conduzirá a mão dos homens. Deus conduzirá aquelas pessoas. Jair. Eu gostaria de fazer uma observação, Oswaldo. Quando ele diz assim: o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. Aí vem algumas pessoas aí malucas dizendo que o homem veio do macaco, né? Você acha que Deus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, vai descuidar de uma coisa dessa? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tem nada a ver com macaco, né? Dotou o mesmo, o espírito humano, à luz da razão. Deus nos deu tudo, tudo, tudo que nós precisamos. Ainda aqui no final, Oswaldo, não sei se dá tempo, se posso ler, ó, aqui o Ô, 172, Bento, 172, ele fala aí do 36, né? certo. Aqui ele vai ter, aqui ele tem só uma frase, mas aqui ele tem um texto todo aqui. E eu acho bacana. Posso ler? Posso ler? Você Ué, vai ler o documento. Que Concílio Vaticano documento que é? II. Veja lá na cabeceira. Bendito Vaticano. Sim. Concílio Vaticano II. No cabeçário. Vaticano I. Aqui ele diz, no 36 da GS, God Steps,
a justa autonomia das realidades terrestres. Contudo, muitos contemporâneos nossos parecem temer a união mais íntima da atividade humana com a religião. Vêem nela um perigo para a autonomia dos homens, da sociedade e da ciência. Se por autonomia das realidades terrestres entendemos que as coisas criadas e as mesmas sociedades gozam de lei e valores próprios a serem conhecidos, usados e ordenados gradativamente pelo homem, é necessário absolutamente exigi-la. Isto não é só reivindicado pelos homens do nosso tempo, mas está também de acordo com a vontade do Criador. Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis, ordem específica. O homem deve respeitar tudo isso, reconhecendo os métodos próprios de cada ciência e arte. Portanto, se a pesquisa metódica em toda a ciência proceder de maneira verdadeiramente científica e segundo as leis morais, na realidade, nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mais ainda, aquele que tenta perscrutar com humildade a perseverança, o segredo das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que é conduzido pela mão de Deus, que sustenta todas as coisas, fazendo que elas sejam o que elas são. Portanto, permita-se-nos lamentar algumas atitudes que não faltaram, às vezes, entre os próprios cristãos, por não se reconhecer claramente a legítima autonomia da ciência, nas disputas e controvérsias suscitadas por esse motivo, levaram muitos a julgar que a fé e a ciência se opunham entre si. Porém, se pelas palavras autonomia das realidades temporais se entende que as coisas criadas não dependem de Deus e o homem as pode usar sem referência ao Criador, todo aquele que admite Deus percebe o quanto sejam falsas tais máximas. Na verdade, sem o Criador, a criatura esvai-se. Além disso, todos os crentes de qualquer religião sempre ouviram a voz de Deus e suas manifestações na linguagem das criaturas. E pelo esquecimento de Deus, a própria criatura torna-se obscura. Olha, cara, é isso daí, a nossa Igreja Católica. Está aqui, ó, Concílio Vaticano II. Então, cabe a nós estar atento a ver essas belezas, essas maravilhas de Deus. Mesmo que seja a palpa dela, não tem problema. Mas, à medida que a gente vai encontrando-as, vamos assumindo que elas fazem parte da nossa vida. Amém. Martin. Eu lembro de uma vez que foi apresentado de uma forma um pouco diferente em outra linguagem, especialmente porque estava em inglês também. E aí foi dito assim, Deus não é mágico. Essa é a primeira coisa que você tem que botar em mente. Deus é o Criador. E ele é tão perfeito na sua criação que se você olhar as 3 leis básicas que regem o universo, que é a gravitacional, a elétrica, e a magnética, que fazem as moléculas ficarem juntos, que fazem o formato do nosso corpo, que fazem o homem, fazem o macaco, que tudo isso, se você mudar lá pela 10ª casa decimal, o coeficiente que faz elas funcionarem, o mundo se desfaz em nada. Isso mostra o quê? Todas as coisas que a gente tem aqui hoje, tudo que nós temos, inclusive nós mesmos, eles têm que ser enxergados pelos olhos do Criador. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, o Jair tocou num ponto, o homem não veio do macaco. Primeiro,
é difícil da gente definir aonde termina o macaco e onde começa o homem. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a escala de tempo para poder fazer essa transição através das variações genéticas e não sei o que mais, que a gente sabe o que regra o corpo pelo tempo e pela análise hoje do tempo que está gastando para ter novas mutações, se mostra praticamente impossível. Não haveria tempo suficiente entre a origem do planeta Terra, a criação de todos os seres, a criação do macaco e do macaco evoluir para o homem. E em último ponto, nesse ponto específico, você tenta achar os links que ligam o homem através dos fósseis e tudo mais, tem uma lacuna aí no meio que ninguém consegue achar. Então, de novo, não é magia, não é transformação, mas a gente tem que lembrar que tudo que a gente tem aqui foi criado pelo Criador. E o nosso tempo é diferente do tempo dele. O que para nós a gente fala assim, faça-se a luz. Faça-se a luz para nós, parece que alguém foi lá, Deus foi e ligou o interruptor. Isso pode ter sido um processo de bilhões de anos, ok? Uma coisa gigantesca, mas para Deus, faça-se a luz. É numa hora. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. E a ciência e a fé, vamos dizer assim, a fé é a confirmação em Deus da ciência que a gente consegue observar aqui, normal. Tá? A gente enxerga Deus, cada vez que a gente entende uma parcelinha a mais da ciência, a gente fala, ó, só pode ser por Deus. Matemática, olha a matemática. Quem mais poderia ter criado a matemática, as bases da matemática, que não fosse Deus? Porque a matemática, todas as leis intrínsecas que iam dentro, a álgebra, que determina o espaço, isso é algo extremamente complexo. Só uma mente com uma sabedoria infinita teria criado a possibilidade da matemática. É uma das ciências puras mais profundas. Tá? E um dos maiores, na hora que a gente toca nesse, é lógico, nós nunca vamos conseguir explicar, presta atenção no que eu vou dizer, nós nunca vamos conseguir explicar Deus pela ciência, porque a ciência, ela trata das leis criadas, e ela está num mundo, num invólucro, e ela serve para esse mundo criado, entende? Então, a ciência, ela só olha de dentro para fora. Ela não sabe o que tem fora, né? Assim, não existe a ciência fora, né? Mas há uma ciência que é muito interessante, que é a metaciência, né? Ela que é a metafilosofia, aliás, é a metafilosofia, que é uma ciência, mas é uma ciência do pensamento e da cognição que trata de todas as formações, inclusive da ciência, da moral, da justiça e tal. Então, existem outras ferramentas que podem me chegar à conclusão de Deus. Mas dentro da ciência, eu nunca vou conseguir explicar Deus, porque ela não é um instrumento adequado para se discutir isso, né? Ela não é um instrumento feito para isso. Porém, na ciência, nós observamos, se não me engano, são 27 constantes, né? Universais, né? Que é a constante da gravidade, da velocidade da luz, constante de Planck, constante de Boltzmann. São algumas constantes que estão relacionadas ao magnetismo, à gravidade e tal, que esses números são iguais no universo inteiro. E como? De onde surgiram esses números? Então, a própria ciência tem evidências claras de que existe algo por trás que é inexplicável. Eu posso explicar apenas as coisas que são factíveis, né?
mas eu não posso verificar a origem disso. E quando eu saio, eu entro em outras ciências, aí sim. Porém, quando eu começo a querer explicar que Deus não existe pela ciência, é uma tremenda burrice. Eu estou usando uma ferramenta que que não pode explicar. É a mesma coisa que eu medir a moral, né? Eu querer discutir moral através da ciência. Ou são mundos que não eles são criados na realidade. Então, quando eu analiso as pessoas que são honestas, né, igual os cientistas que normalmente brigavam, né, com a igreja, eles sempre tinham um viés religioso por trás dele, né? Um exemplo disso é Galileu, né, que falou que o Sol que a Terra não girava em torno do Sol, né? E o Sol aliás, ele afirmou que a Terra girava em torno do Sol. Era uma verdade, né? Mas ele estava afirmando isso não por um aspecto científico apenas. Existia um fundamento religioso de uma crença, de um Deus Sol, de uma força maior. Então, quando envolve um aspecto esotérico em cima de alguma explicação científica, a igreja ela fala, opa, para aí, né? A coisa. Então, a igreja ela é muito sábia nesse ponto, né? E eu vejo que a graça de Deus está em revelar a sua verdade às pessoas que são verdadeiramente honestas, mas às vezes o que a gente percebe é que a honestidade vai até um determinado ponto dos cientistas, dos estudiosos, né, daqueles que fazem as pesquisas. Falta-lhes, às vezes, um pouco de fé, santidade ou alguma outra coisa que nós sabemos o que é, mas é pela fé que nós sabemos. A liberdade da fé. Marisa queria falar alguma coisa. Sim, Marisa. Tinha uma mãozinha. A liberdade da fé. Vamos lá. Ok, a liberdade da fé. Para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra sua vontade a abraçar a fé, pois o ato da fé é, por sua natureza, voluntário. Deus, de fato, chama os homens para servi-lo em espírito e verdade. Com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não são forçados. Foi o que se patenteou em grau máximo em Jesus Cristo. Com efeito, Cristo convidou à fé e à conversão, mas de modo algum coagiu. Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-lo pela força aos que a ela resistiam. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai a si os homens. Sem crer livremente, né, nós, nós não cremos verdadeiramente, né? Então, o homem deve responder a Deus crendo por forma da livre vontade, né? Isso é muito complicado quando a gente lembra dos nossos filhos. A gente não quer dar essa liberdade para os nossos filhos e não crerem, né? Mas Deus dá e Deus ama
ama os meus filhos menos do que eu? Né? Eu acho que não, né? Com certeza não, né? Ele é o amor, né? Eu sou apenas a imagem, né? Ainda bem rabiscada desse amor, né? Então, o amor de Deus, que é maior, que transcende todas as coisas, ele quer que os homens façam a escolha por ele de maneira livre, né? E Jesus sempre deixou isso muito claro, né? Certo, Jair? Mas, Certo, Marisa? Oswaldo, mas eu assim que um toque sutil de beleza é nós aqui reconhecermos que Deus nos criou com essa faculdade. Nós não precisamos brigar com nós mesmos, entendeu? Eu não preciso fazer uma guerra. Eu não preciso vencer preciso vencer a batalha interna minha, eu contra eu mesmo, né? Por quê? Porque eu tenho a chave do problema. Se eu abro, o problema entra. Então, essa luta, essa batalha é o crivo da nossa existência. Nós estamos aqui para isso, para passar nesse vestibular aqui da vida. É, Mas, mas ele não negou, ele não. Na criação, ele juntou tudo que nós necessitávamos. Tudo que o homem necessitava, ele fez na sua criação. Amém. Pode falar, Marisa. é justamente o que nós falamos no começo, o livre-arbítrio, né? E o que o Jair falou tanto das escolhas, né? Nós sabemos que temos que fazer essas escolhas, e várias escolhas, ao longo da nossa vida. E o que nós ensinamos, né, Oswaldo, para os nossos filhos? Ué, você pode escolher, você quer ir pelo caminho mais fácil, que é o que eu estou te falando, te mostrando, eu já vivi isso, ou você quer quebrar a cara e pelo caminho mais difícil você vai descobrir ali na frente. Então, são escolhas, né? Escolhas. Quando eu falo para o Léo, dorme tarde, chega de madrugada, tem que trabalhar no dia seguinte, está cansado? Eu falo, não reclama que você tem que trabalhar no dia seguinte. Você escolheu dormir de madrugada, você podia ter chegado mais cedo. Então, escolhas. E essa escolha da fé, que a gente está falando tanto aqui, é uma escolha maravilhosa. Vem o que o Jair acabou de dizer. Nós já fomos criados para escolher esse caminho da fé e seguirmos no caminho de Jesus, que é a nossa salvação. Então, por que a gente vai escolher o outro caminho? Às vezes a gente desvia, né? Às vezes a gente quebra um pouco a cara também, igual os filhos, na juventude, na adolescência, mas a gente vai reafirmando essa escolha de fé ao longo da vida, né? E principalmente na maturidade, né? Que é que a gente fala. Por que que eu vou escolher o Sim, caminho mais difícil? É sim, 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 a liberdade de escolha, né? É. sim, sim. Mas, Vânia. Oswaldo, Oi. antes de você escolher o que é bom, o que é ruim para os seus filhos, você escolheu ter filhos, né? Que também foi uma escolha, né? Certo? Você escolheu para a sua vida casar, ter uma esposa, formar uma família. E aí vem os filhos, né? E vem antes, né? Mas tudo isso aí, ele se encerra. A pessoa do Oswaldo, a minha pessoa, a nossa pessoa, mais aquilo que a gente convive, forma uma família, e mais os filhos, formam um conjunto plenamente dentro dos projetos de Deus. Então, não vai nos faltar nada. Tudo que a gente quiser fazer dentro do razoável, dentro do que é bom, dentro do que é útil, dentro do que é salutar, dentro daquilo que está dentro do Evangelho, né? Estamos autorizados. Já está nos concedido. Jesus já assinou, já avalizou com o seu sangue. Então, é só fazer a escolha certa. Amém. Agora, eu vou insistir de novo lá, mas no meio do parágrafo diz assim: com isso, aliás, Deus de fato chama os homens para servi-lo em espírito e verdade, né? Servi-lo em espírito e verdade é um chamado de Deus, né?
Com isso, os homens são obrigados, é uma obrigação aí, né? Mas por quem? Eles são obrigados pela própria consciência. Obrigados em consciência, mas não são forçados. Olha que legal isso, né? A E, na graça. realidade, quando o livre-arbítrio ele está... a verdadeira liberdade é quando é o livre-arbítrio que ela é a ação da minha livre consciência, né? Eu ajo conforme o certo e o errado, que a minha consciência arbitra, né? Ordena, né? Então, existe uma escolha correta e uma errada, né? Deus não obriga a gente a fazer a escolha correta, né? Deus permite que a gente erre para que aprenda, né? E espero que dê tempo, né? Mas, assim, com efeito, Cristo convidou, ele convidou a fé, né? Ele convidou a conversão, mas de modo algum coagiu, né? Forçou ninguém a fazer o bem. Ele disse as verdades. Olha, é melhor você fazer o bem, né? Porque senão você vai ter choro e ranger de dentes, né? Depois, né? Aí, mas a escolha é tua. Se você não crê em o que eu estou falando, você acha que não vai chorar depois, né? Mas eu estou falando, né? Então, tudo está relacionado a, a, ao fato de que o modo de agir nosso não pode ser diferente do modo de Cristo, né? Se eu quero dar os frutos que Cristo dá, e se eu quero ser de Cristo, eu posso ser de Cristo falando, mas eu vou fazer diferente e agir de outro jeito? Não tem como, né? Vai ter outro Então, resultado. eu quero ter o mesmo resultado de Cristo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que agir como ele agia, né? Na firmeza, né? Mas dando subsídios, dando material para que a pessoa cresça na fé, adquira a fé, se converta, né? Mas sem ficar, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem, né? Eu acho que ele nunca falou isso para ninguém, né? A não ser para aqueles que querem ser salvos. Você quer ser salvo? Então você pegue a sua cruz e me siga, né? Oswaldo, só um grifo aí no peso, no tamanho, na grandeza do chamado e do convite de Jesus, né? Sim, É um peso, é um negócio assim forte, é um é negócio. muito, é muito, é muito forte, né? É, esse é Muito grande isso, né? muito grande. É o É. chamado, o E se eu convite. não dou importância, eu passo reto, Né? né? Mas vamos lembrar sempre que Cristo ele não desiste, ele não se impõe, mas ele não desiste de ninguém. E ele faz esse convite pelo amor, né? Não é porque muitas vezes o nosso convite é tipo assim, sem querer a gente quer, não, porque você precisa fazer. Não, Jesus ele espera o tempo, a hora e ao mesmo tempo é tudo pelo amor que ele tem único para cada um de nós. Então, Sim, assim, sim, sim. A necessidade da fé. Vamos. Quem quer ler agora? Posso Eu ler? posso. Martin? Eu posso. A necessidade da fé. É necessário, para obter essa salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Como? Porém, sem a fé é impossível agradar a Deus e chegar ao consórcio dos seus filhos, ninguém jamais poderá ser justificado sem ela, nem conseguirá a vida eterna
se nela não perseverar até o fim. Ela, isso aí nós, já nos é sabido, né? Mas aqui está deixando muito claro, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vimos lá no 1:4:2 que a fé é a resposta adequada ao convite de Deus, né? A fé é a resposta adequada ao convite de Deus. Então, como que eu vou agradar a Deus se eu não aceito o convite? Né? E nós O que vocês dissemos acham aqui, dessa redundância aqui, quando eles falam que para obter a salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação? Se eu considero que Cristo e Deus são uma pessoa única, a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo, automaticamente eu creio em Deus. Eu não consigo Sim, ter uma distinção. não, Então, assim, cria uma certa redundância aqui, naquele que o enviou para a nossa salvação. É Deus Pai. sim. Não, É mas que Jesus tem Cristo pessoas, mesmo. olha, Duas pessoas Em e um. um Deus. Então, aqui ele está falando, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou, que é o Deus Pai. Se eu parar que eu creio em Jesus Cristo, eu automaticamente creio em Deus. não necessariamente. Se você achar que Jesus não existia antes de ser encarnado, já é um problema, porque você não crê nele como Deus. Não, e a Filó fez um comentário que foi muito. Muita gente crê em Jesus Cristo, que ele Sim, veio, que ele é filho de Deus, mas muita gente não faz na vida dele o Senhor, sabe? sim, Seu Senhor. Não, o que que é o Senhor? Senhor da tua não, vida, ele é o teu não crê com Deus, a ele, vida. você, entendeu? É o Senhor seu. Então eu acho que cabe isso aqui também, entendeu? Que Não crê com a vida, com os atos, né? isso. é o que nós falamos no comecinho, quando dissemos que fé não é, o que o Jair até citou, fé não é conhecimento, não é saber das coisas. Fé é agir conforme o que você sabe, conforme a verdade. Então, quando fala aqui que tem que ter fé, que você só é salvo pela fé, significa que você só é salvo pelos seus próprios atos. Você tem que agir conforme Deus quer que Sim, você haja. sim, sim, sim. É uma discussão inócua esse negócio de é salvo por fé com obras ou somente pela fé. Isso daí Não, é uma bobeira tremenda, né? É ridículo, né? Jair, Eu gostaria só de ressaltar, Sodó, uma palavrinha-chave que pode nos ajudar a entender melhor. A palavrinha-chave seria abrangência. A minha fé, para ser abrangente, eu preciso entender, compreender, reconhecer a parte do Criador, a parte do Redentor e a parte da ação do Espírito Santo. Na missa, o padre, o sacerdote vai falar na unidade do Espírito Santo, né? Então, quer dizer, eu preciso caminhar na fé, dando respostas positivas e tal, mas não posso perder essa abrangência, porque senão eu posso desanimar no meio do caminho. Eu posso ficar suscetível a uma informação errada. Eu preciso estar consciente da criação, da redenção e do nosso destino na vida eterna. Né? A palavra abrangência é bom para a gente olhar tudo de uma vez só e compreender dessa forma. Foi dessa forma que aconteceu, né? Todo o Antigo Testamento preparando a vinda de Jesus. Eu preciso ter essa compreensão. Senão eu não consigo ler bem o Antigo Testamento. Se eu não tiver essa concepção, eu vou capengar, eu vou
titubear em relação ao que eu leio lá no Antigo Testamento, né? Então, é necessário, é bom, é bom, é bom. Eu Vamos queria lá. colocar que, em função dessa confusão que nós fizemos aqui no horário do SIC, nós estamos com um conflito na nossa agenda aqui, que nós vamos precisar sair exatamente às 4h30. Então, eu E só é vou pedir desculpa para vocês, 17h30 para mas nós, né? 4h30 Ok, para nós temos que sair. ok. Então, faltam 12 minutos, certo? É isso? É, Tá. Então, eu acho que a gente poderia encerrar por aqui. Não deu tempo de chegarmos nos cremos, né? Mas eu acho que a gente andou bem, andou bastante. Vamos fazer as nossas considerações finais, então? Martin, pode ser, faltou Marisa? mais alguma coisa? Quer ter considerações sobre aquilo Oi, também? Oswaldo, desculpa. Tá. A gente pode estar fazendo as nossas considerações finais, Sim, tá vamos bom? lá. Beleza? Deu 1h16, que nós falamos bastante no início, né? Mas mesmo assim, En- Então a gente retoma no 162, é isso? Para eu anotar aqui? isso, vamos retornar no 162, Tá, eu vou ok? anotar aqui. Por favor, Marisa, nos ajude. Olha, eu já anotei. Eu quero fazer minhas considerações bem rápidas, e apesar do nosso tema e nosso sempre, né? Nosso assunto ser sempre tão profundo, mas eu fico, Oswaldo, no meu coração com as suas palavras, que, nossa, também fez aquele tchum, que dá aquela luzinha assim na gente. Poxa, não tinha pensado. Quando você fala que nós temos que abrir esse canal, quando você falou do canal, eu realmente figurei, eu fotografei esse canal na minha cabeça. E eu retrocedi até, quer dizer, fui lá para o batismo. Então, quando a gente recebe Sim. o batismo, eu acho que esse canal se abre, não é? Pelo que eu Ligou, ligou. pelo que eu entendi. Então, esse canal aberto, quando nós recebemos lá bebezinhos ou whatever, né? O tempo que for que alguns adultos recebem, ou mais velhos, enfim. Quando imaginamos lá no comecinho da nossa vida que a gente recebe o batismo e esse canal da fé se abre, a gente tem que continuar a crescer e reforçar e reafirmar essa fé durante a nossa vida, porque vamos passar por várias etapas, né? Vamos passar por várias fases na vida. O que o Jair falou, você falou também. Então, eu fico muito com essa imagem e com essa reflexão do canal aberto para a fé. Então, temos que ter, uma vez que temos esse canal aberto, então a gente já tem o começo desse caminho da salvação. Opa, eu quero continuar nesse caminho, não quero desviar muito desse caminho da salvação. O meu caminho é esse aqui, que já foi aberto. Então, eu fico com esse pedacinho que você falou e eu guardei bem no meu coração. Legal, legal. E aqui diz, se eu perseverar até o fim, tá beleza, né? Amém? Perseverando até o fim. No meu caso, assim, eu gostei de hoje que aumentou o meu conhecimento, o meu entendimento da grandeza da fé na minha relação com Cristo Deus. Com Deus, com a vida, com a revelação. Eu gostei muito, assim, eu acho que o Jair foi muito inspirado em colocar, né, que a fé é a nossa resposta, não é aquilo que nós sabemos. E nós só vamos responder diante da nossa intimidade de relacionamento com Deus. Não é o que eu leio, né? Porque o que eu leio entra aqui, às vezes sai ali e eu não guardei nada. Então, eu gostei muito disso e eu peço muito que, porque eu sinto que a batalha é muito grande interna, né? Então, que sempre Deus dê a graça a cada um de nós de permanecer na nossa fé e responder com o amor, né? Aquilo que Ele coloca em nós. Amém.
Martin. Eu posso, não é um testemunho, mas é uma coisa que acontece interessante, que conforme você vai aprofundando mais em seu relacionamento com Deus, conforme você vai fazendo os seus momentos de oração deixarem de ser só momentos e começarem a passar pelo dia, você começar a olhar as coisas, tentando enxergar as coisas pela ótica de Deus, né? Pela sabedoria que Ele infunde em você através da graça e através dos seus estudos também, né? Que também não deixa de ser, você só consegue aprender se Deus quiser que você aprenda, né? Mas o que eu acho interessante é que eu vejo assim, no passado eu tinha perguntas que eu demorava muito tempo para achar a resposta. Depois, essa velocidade começou a andar mais depressa. E para mim está acontecendo algumas coisas da minha vida que eu acho interessante, que às vezes eu acho a resposta antes de fazer a pergunta. Então, por exemplo, tudo que nós falamos hoje cedo, eu tenho como prática todo dia cedo mandar um bom dia, com Deus abençoe, e um tanto de palavras para as duas filhas, a esposa e para minha mãe, né? Em grupos separados, mas eu mando isso por WhatsApp. E eu faço isso por dois motivos. Um, para compartilhar Deus, mas outro, porque aí eu sei se a cabeçuda da minha filha tá no Brasil, porque eu enxergo o WhatsApp vendo ela Sim. dando resposta, ou pelo menos lendo. Eu vejo se minha mãe está funcionando lá. Então, eu uso para esses dois motivos. Mas o motivo principal é que o que nós falamos hoje sobre fé, sobre a graça, e o que eu disse aqui, por exemplo, hoje que eu falei assim, Deus de um lado te chama pela graça, para que a sua fé vá nesse caminho, e por outro lado, o maligno te chama através das tentações, que você afaste da graça e vá para o caminho errado. Isso foi o que eu escrevi hoje cedo, antes da nossa aula. Então, você vê, as respostas, elas acontecem antes da pergunta. E várias vezes vem acontecendo coisa desse tipo. E aí eu posso falar, e é um testemunho meu mesmo. Não sei se são um de vocês que falou, se é o Padre Paulo, não me lembro, tá? Mas fala sempre, a gente só ama aquele que a gente conhece. E conforme a gente vem estudando, conforme a gente vem aprofundando nisso, o amor vem aumentando, e aí a ligação, né, pelo amor vem se tornando tão forte que, mesmo com peso danado em cima das costas, você começa a não dar mais atenção àquele peso. Aí dá para você começar a entender lá na frente, por exemplo, longe de estar perto disso, mas um Santo Padre Pio com os estigmas na mão, santos como tem vários que sofreram grandes martírios, né? Desde São Pedro de cabeça para baixo e todo de crucificado. E tudo. Quando você vê tudo isso em São Paulo, você fala, dá para entender por que eles atravessaram isso. Eles atravessaram isso porque eles olhavam e falavam assim, não, eu sei onde isso vai levar. Aqui, esse escândalo para os gentios, né? Para mim, na verdade, é entrega, é prova do meu amor a Deus. É assim que a gente caminha. Por amor, né? Sempre por amor, né? Tá? Glória a Deus. Jair. A graça da fé abre os olhos do coração. Eu vou ler aqui dois versículos de Efésios 17. 1:17. Rogo a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração para que compreendais a que esperança fosse chamado, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para conosco, que abraçamos a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maravilhoso, hein?
Que Deus aumente o entendimento nosso, né? Aumente o entendimento nosso para que o amemos mais, saibamos mais e vivamos como quem cremos, né? Há uns padres aqui em Limeira que eles acabam as missas, né? E na hora da finalização, eles sempre dizem: glorificai a Deus com vossa vida, né? Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Glorificar a Deus com a vida, né? É provar que crer pelos atos, né? Pelo sorriso, pela forma de enfrentar as dificuldades, né? Pela forma de encarar as adversidades, né? Tudo isso são modos que a gente pode glorificar a Deus e deixar que Deus aumente a nossa fé, porque é sempre a ação da revelação dele mesmo, né? Ele revela quem ele é para que seja mais em nós. É tudo ele que faz, né? Como nós já vimos tantas e tantas vezes. E que Deus possa continuar essa obra maravilhosa nas nossas vidas e nosso coração, sempre aumentando e nos deixando mais perto dele. O Senhor esteja conosco. Vamos Ele está responder? no meio de nós. de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo-poderoso e é Pai, e é Filho, e Espírito Santo. Amém. 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 Muito bom estar com Obrigada, gente. vocês. Obrigada, gente. Bom final de semana, abençoado.